Hoje é sexta-feira, então a gente fica ainda surpreso de ter tanta gente aqui, tem gente chegando ainda, mas a gente vai começar também porque sabe que muitos de vocês ainda vão trabalhar hoje, abrir o bar, ou deixar o bar para alguém abrir, né? Para estar aqui, então tá tudo certo, tá tudo bonito. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Havana Club e com a melhor pessoa que a gente poderia ter para falar da marca, né? Que é a embaixadora global de Havana Club, a Audrey Hands, ou Havana Hands, como eu apresentei ela na palestra lá no BCD. Que a gente se apresenta pela roupa agora, né? Então, deixo vocês em boas mãos aqui. Obrigado pela presença de todos. Porque todos sabemos muito bem o que é gin, o que é whisky. Só o que é o rum? Um destilado? De quê? De cana-de-açúcar? Tem alguma regulação, uma regulation mundial? Vou voltar a falar. Eu vou tentar ter uma conversação com vocês hoje. E os brasileiros nunca são tão tímidos, então. Tipo, por exemplo, no gin tem muitas regulações. Não pode fazer isso, não pode. O whisky também, o tequila também. Como que é o rum? Tem como não pode fazer em um país? Só pode fazer rum em certos países? Existe denominação de origem controlada para o rum? Não, verdade? Acho que não. Aham. Mas já puxou um acho. O quê? Depende do rum, né? Depende, mas será que depende do rum ou do país onde que fabricam esse rum? É isso, né? O rum é muito, muito engraçado, porque é tal qual o destilado mais diversificado no mundo. Qualquer país no mundo pode fabricar rum. Depois vamos ver que temos, um pouco graças a isso, mas também por culpa disso, vamos achar todos os tipos de rum. E também no tempo, e na evolução do tempo, temos os países, os lugares, que são mais importantes do rum, que também queremos manter essa importância e a tradição de rum, como Havana Club em Cuba, que é um país muito, muito importante para a tradição e o rum em si. Sabem alguma diferença de Havana Club que tem com os outros rums, por exemplo? Barril de carvalho? É porque ele é tocado em barril de carvalho? Não vi. É porque eles tocaram em barril de carvalho? Barrinhas de... o envelhecimento? Isso? Sim, na verdade o envelhecimento veio das viagens nos navios, né? Que era da Europa ou seja, para trazer ou levar, mas bem, o rum fabricado nos Caribes para o consumidor que era na Europa, né? Mas, o rum cubano é o rum ligeiro. Já ouviram falar disso? Eu vou falar. Então, antes de falar especificamente do rum cubano e do rum ligeiro e a produção do Havana Club, blá blá blá, eu vou falar tudo isso. Vamos perceber um pouco o que é o mundo do rum. Porque o mundo do rum é muito, muito grande, mas para entender um pouco esse mundo, vamos falar das 3 categorias mais famosas do rum no mundo. Então, tem muitas maneiras. Podemos falar do rum branco, rum escuro, o rum especiado, o rum envelhecido, etc. Mas, realmente, para perceber bem as diferenças nos estilos dos rums mais famosos, mais fabricados no mundo, e falar pelas colonias. Então, eu vou falar um pouco a diferença desses
três estilos, que é um estilo mais britânico, um estilo mais francês, um estilo mais espanhol, e depois vamos ir no estilo cubano e o que é todo o rum cubano e o Havana Club. Tá clear por agora? Quando vocês já veem isso, britânico, francês e espanhol, já tem algumas ideias, não? Tem algumas como marcas que estão a pensar. Sim? Podem pensar, tipo, bom, já ouviram falar de Appleton Estate? Aqui tem, né? Ouviram falar de Mount Gay? O que sabem do Mount Gay? Um dado curioso. É o rum mais velho do mundo. Porque o Mount Gay tem as primeiras provas escritas de rum, desde 1703. Um dado curioso. Lance Davy, não sei se conhecem. Conhecem o Ray and Nephew? Não. Ouviram falar do Ray and Nephew? O Ray and Nephew é muito engraçado porque é um rum jamaiquino branco overproof. Acho que está 54%. Mas os jamaiquinos bebem isso como aqui vocês bebem cachaça. Água. Mas é engraçado, porque vocês já provaram todos o Appleton Estate? Sim? Todos não. Todos não. Aqui tem mais o Standard e às vezes aquele Aged 12 years, 10 anos, alguma coisa do tipo. Mas o Appleton. Sim, o Appleton. No sabor, se vocês pensam na diferença com o Havana 7 e o Appleton, é muito, muito diferente. Uma palavra que se usa muito para o rum estilo britânico vai ser funky. Não a música, mas o estilo. Porque é como especiado, tem muitos congêneres. O quê? Condimentos. Vocês sabem o que é condimentos? Sim? É como que afeta. Por que é isso? Por que será que esse estilo de rum é tão funky? E o rum cubano não tanto. Cultural? Acho que é o perfil. É o perfil. Mas como que chega a esse tipo de perfil? Da matéria-prima, levedura, né? Destilação, cálcio, A matéria-prima, supostamente, é a mesma. É cana-de-açúcar, melaça de cana. Sim, não. Digo, vai ter níveis diferentes de bricks para você atender um tipo de levedura diferente. Os bricks são diferentes, mas mais que nada a diferença vai ser a destilação, que se usa no rum britânico. No rum britânico, e que também usa para cachaça, que é o alambique. Sim? Conhecem um pouco a diferença da destilação de alambique pela coluna contínua? Quem não sabe a destilação de alambique? Eles vão Todos falar, eu não sabem. sei. Eu não sei. Você não sabe? Não sei. Por favor, me explique. Coisas. Você tem, como se chama, uma teteira em casa? Tem. Uma teteira. Boil water. Uma caneca de água. Hervir a água. Imagina. Uma chaleira. Como faz isso? Uma chaleira. Não sei. Justamente. Bom, imagina que essa coisa para hervir a água e tem álcool. Então, o álcool vai hervir antes da água e depois aqui vai chegar no colo do swan's neck, pescoço de algum animal. Ganso. E depois De ganso. vai condensar e o álcool já aqui na condensação é líquido de novo. E a água fica aqui. Esse é um processo cada vez. E aqui podemos chegar a 40%, 50% de água. Tem que voltar a fazer tudo isso para chegar a uma porcentagem mais alta. Então, por isso, a fazer uma destilação mais baixa de álcool, vamos ter mais
essa palavra. E por isso que também, como o whisky, o rum britânico é muito funky. É menos fácil de misturar com coquetéis. Se nós vamos beber, todos beberam já um daiquiri na sua vida? Quem não bebeu um daiquiri? Eu não bebi um. Mas é muito mais equilibrado beber um daiquiri com um rum mais ligeiro do que com um rum funky. Ou imagina um whisky, sabe, sem o ovo, é um pouco, né? Por isso temos a clara de ovo para exatamente. Desculpa. Então, essa é a ideia. A maneira mais simples de ver a diferença extrema é vodka, coluna contínua, super ligeiro. Whisky, alambique, super pesado, super assim. E então, por que é importante perceber essas diferenças? Porque também vamos ver que no momento de consumir, ou de misturar, ou de usar esse rum, temos que tomar essas decisões. Em que momento eu vou usar esse estilo de rum? Não no meu daiquiri, mas quem gosta de coquetelaria tiki? A coquetelaria tiki é muito boa para usar esse tipo de rum, porque a coquetelaria tiki vai usar sucos exóticos, pesados, xaropes muito especiados, que vão poder equilibrar com o peso do rum. Tá claro? Sim. Então, por isso, vamos achar muito na coquetelaria tiki que gostam de usar mais de um tipo de rum. Para o peso, vão usar o rum britânico, e para o nivelar e para o álcool, vão usar um rum mais ligeiro. Alguma pergunta? Não. Ok. Depois vamos entrar no estilo mais francês. Agora, não sei se aqui tem muito rum agricole. Vocês já ouviram falar do rum agricole? Sim. Ok. É muito similar à cachaça. Não é, mas é similar. É a maneira mais simples de explicar. Mas a diferença da cachaça com o rum agricole, os dois vão usar o suco de canha. Como se chama aqui? Caldo de canha. Garapa. A garapa, exatamente. Que no caso da maioria do resto do mundo, do rum, que não é agricole ou não é cachaça, quase sempre usam mel ou melaça. A mel é o meio, não é garapa, mel, melaça. Então, nesse caso, eles sempre usam a garapa, mas eles usam colunas contínuas. Essa é a grande diferença entre, ou seja, também o terroir, tudo isso, e as variedades de cana-de-açúcar que vão usar, mas é mais isso. Então, vocês que conhecem a cachaça sabem que esse estilo de rum é muito herbáceo, né? Quem bebe cachaça sozinho? Assim, ou seja, não, mas a cachaça branca, não a velha. Assim para. Okay. A ideia é de dizer que originalmente esses tipos de destilados não foram feitos tradicionalmente para beber sozinho. Aqui, óbvio, a maneira mais famosa de beber cachaça é na caipirinha, né? No caso dos franceses, nós não somos, nós somos de coquetéis, não somos uma cultura coquetelaria, somos uma cultura de vinho e de receita de cozinhar muito, cozinhamos muito. Então, o que fazemos? Pois, fazemos a nossa própria cozinha. Aqui esqueci esse slide, desculpa.
Mas, sim, a ideia é o terroir, que é muito importante para os franceses, porque somos um pouco chique assim. A garapa e também o envelhecimento é nas barricas de French oak. Carvalho. Carvalho francês. Carvalho Carvalho francês. francês, que vai ser um pouco mais especial. O carvalho americano é muito baunizado. E então, o que eu estava a falar é que os franceses não somos tanto de coquetelaria, senão mais de cozinhar. Então, o que fazemos é o que nós chamamos o rum arrangé, que é como rum... É como spice, arreglado. Macerado. Macerado, exatamente. Então, nós tiramos um pouco do rum da garrafa e depois colocamos espécias ou... Tá enfeitado. Exato, enfeitado, isso. Exato. Isso é muito, muito típico do francês. Você vai, em qualquer bar em França, vai ter um tipo de rum arrangé da casa. Também todas as avós têm. Mas é engraçado porque vamos ver que nesse estilo de rum, agora, especialmente nos últimos 10 anos, temos essa tendência de beber mais os destilados sozinhos, como agora falam todos que gostam de beber cachaça sozinha. Mas antes sabemos que o rum, em geral, os destilados de cana-de-açúcar não era tão agradáveis para o paladar. Agora hemos chegado muito mais longe, né? Mas é isso. Então, no caso do rum agricole, tem o que nós chamamos o tiponche, que é exatamente a mesma receita da caipirinha, sem gelo. Um pouco mais forte. E o que é bom é que nivela também muito bem todas as notas muito herbáceas, muito dos sinos, não? Que abrem muito os sinos para mim, esses produtos, desse estilo de destilado da garapa. Mas o que é interessante é saber que temos já 2 categorias de o que é um estilo de rum, porque cachaça é um estilo de rum. É no mundo dos destilados de cana-de-açúcar, whether you like it or not, it's a thing. Mas se não é o rum, que é um estilo de cachaça. Cachaça é um estilo de rum, rum não é cachaça. É como falar, champanhe é um estilo de vinho, mas vinho não é cachaça, não é champanhe. Sim ou não? Não. Mas primeiro tem a cachaça. Então, também. Mas vamos ver que são super diferentes. E por isso também vocês vão falar, não, cachaça não é rum, mas é um destilado de cana-de-açúcar. Depois vamos entrar no estilo espanhol. Agora, o estilo espanhol, vamos ver vários países, já conhecemos a capa? Podem pensar em outras marcas famosas além do Havana Club, que são desse estilo. Santa Teresa? Entra. Santa Teresa, sim. Estilo venezuelano. Angostura. Brugal. Sim. Brugal? Brugal, sim, exatamente. Tem tudo isso aqui. Não. Diplomático. Ok. Vamos fazer a degustação agora. Pois, esse estilo do rum é o rum que vamos ver mais no mundo em geral. São o que tem, na verdade, o que tem mais venda. E porque quando pensamos em como gostamos de beber rum em geral, são bebidas que vão ser misturas com um rum que seja mais versátil. Então, por que é isso? É porque, na verdade, em Cuba, na metade do século... Não. Século? Século. Século. No século XIX, quando chegou a coluna contínua no mundo,
Cuba foi o primeiro país a usar essa inovação naquele então para fazer um estilo de rum que seja mais versátil. E então, quando nós pensamos das bebidas mais famosas com rum, o que vai ser? Número 1, daiquiri, mojito, Cuba Libre. E esses 3 coquetéis, que são as bebidas mais tomadas no mundo, foram criadas aonde? Cuba. Com que estilo de rum? Cubano. E o estilo de rum cubano é o rum ligeiro, que vamos usar em todos estes países. No caso do envelhecimento, vamos achar uma pequena diferença que usam em Venezuela, em Guatemala e em Porto Rico, que é o sistema Solera. Conhecem o sistema Solera de envelhecer? Sim? Podem me explicar o que é, mais ou menos? Uma soleira você sempre está adicionando destilado ou vinho, né, nos barris de cima e blendando com os de baixo. Exato. Vem das vinhas, né, produtores de vinho. Exato. De Jerez. Jerez. Então, a ideia é que vamos agregar aguardente ou rum mais jovem nas barricas de cima, porque Solera é do chão, e que it's going to like trickle down, porque todas as barricas estão conectadas, e então o rum mais jovem vai se adaptar mais fácil ao perfil do rum mais velho. Então, se você vê, tipo, por exemplo, Solera 23, vai saber que 23 não é o número mais jovem, mas é um promédio para cima do que para baixo. Então é muito importante saber essa coisa, porque, como eu falei, não tem regras de rum. Cada país vai ter as próprias regras, para também depois ter o seu perfil, o seu caminho, né? No caso do envelhecimento, nós podemos enganar muito, porque vamos ver um número, como por exemplo 23, e falar, para, não sei, R$300. E depois um que se fala 7 para R$200, não? Eu vou ir para o 23 e pagar um pouco mais. Mas é importante saber primeiro o que você está tomando, o que você quer beber e o que vai ser a meta de como usar esse produto. E então, por isso também vamos ver que nas regras cubanas, que já estão muito mais estritas, nós não podemos colocar um número sem ter. Pessoal, o primeiro copinho que vocês vão pegar, vocês vão ter na mão esquerda, tá? Só para não interromper de novo a aula, beleza? Mão esquerda. Sim. Mão esquerda. Ó, a esquerda é essa aqui, ó. Tá? A esquerda é essa aqui, ó. Vamos fazer uma degustação às cegas de 2 bebidas. Então, vão lhe passar o primeiro, que vai ser para a mão esquerda, que é essa. E depois vão dar o da direita. Vamos beber todos juntos depois. Então, nas regras de Cuba, já qualquer número que vocês vão ver na garrafa é o número do rum mais jovem. Mas nós usamos exatamente um processo que é exatamente o contrário, oposto do Solera. Por exemplo, eu vou falar um pouco depois, mas, por exemplo, no caso da Havana 7, o rum mais jovem de 7 anos, mas vamos achar que tem alguns rums de até 15 anos. Eu vou explicar isso depois. Primeiro vamos beber. Tem alguma pergunta agora? Porque agora estamos a esperar os daiquiris. Uma pergunta, pessoal?
Não? Vocês já... que foi como o rum mais doido que vocês experimentaram? Doido ou diferente? Diferente. Eu gostei do que eu trouxe de fora, na verdade. O 7 com finalizado no herbal. A mão esquerda. Na esquerda. A minha esquerda é a aposta de você. Qual faixa? O Havana 7 com finalizado em herbal. Que eu trouxe de fora. Aquele eu achei diferente. Não é o 7. O verde? É 7. Não é. Ele é 7. 7 anos. Ali. É 7. I write the fact sheets. I know what they are. Estás a passar do cubinho de smoky. Não provei. Do fumado. O verde é 3 anos. Um diferente que eu... Nessa mesma apresentação eu tenho o fact sheet, se quiser. Do verde. Vamos dizer, diferente que eu provei, que é mais adocicado, né? Ele foge um pouquinho pra mim, mais a pegada sem açúcar, é um Botucão. O qual? Botucão, diplomático do... Diplomático. Sim. Ele é bem adocicado, né? Ele tem bem spice, ele tem bastante camadas, mas ele já tem açúcar, né? Então por isso que eu achei meio diferente dos rum tradicionais, né? Bem-vinda! O legal também é o crack. O Kraken? Vocês gostam de Spice Rum? Sim? Mas não tem aqui. Aqui tem pouco rum, na verdade. Tem pouco tudo. Tem pouco tudo. Qual é o seu destilado favorito? O que tem? Qual a sua bebida favorita? Cachaça, Cachaça? Whisky. Branca ou envelhecida? envelhecido. Envelhecida. Quem falou aqui? Whisky. Whisky? Que tipo de whisky? Esse é o gosto, né? Depende do dia. Direita? Que tipo de whisky falou? Depende do momento. Obrigado. Hoje? Amanhã? É. Ocupando. Qual é a sua bebida favorita? Cocktail ou bebida lá misturada? Eu acho que o whisky. Scotch. Com o quê? Geralmente com algum mixer. Só Com o quê? ginger. Ginger beer, ginger ale? É eu. Ale, ok. Por aqui? Um bourbon com vermute. Bourbon com vermouth? Ok. Um Manhattan. O que mais? Whisky sour. Whisky sour? Ok. Esse é da direita, né? Old fashion? Quem gosta de Negroni? Boulevard. Tá muito de moda, né? Quem gosta do Carajillo? Não gostar. Não gostar. Se não gostamos agora, vamos gostar. Quem gosta de Aperol Spritz? Eu gosto. Quem fez 100 ao dia? Bom, é um pouco de interesse para mim, para perceber bem o mercado brasileiro. Então, vamos provar. Na mão esquerda, todo mundo tem um daiquiri. E na mão direita, todos temos outro daiquiri. Ok? Não. O que vamos fazer é, vamos provar, experimentar o esquerdo primeiro. Não vamos tentar ver, adivinhar o que tem. É um daiquiri. Acabou. Ok? Só que vamos pensar o que é a experiência sensorial. Então, a experiência sensorial é a língua, que é ácido, salado, doce, amargo, umami, ok? Depois, quando vamos tragar, vamos sentir o retrogusto. O retrogusto e como que é essa experiência. Se é boa, se é um pouco mais cítrica, se é um pouco mais áspera, ou se é doce, e se tem permanência na boca. Agora, saúde, não lembro qual foi. Saúde, isso.
só a esquerda por agora. Agora, the goal when you make a cocktail é ter o balanço perfeito dos ingredientes. Aqui temos 3 ingredientes, 3,5. Rum, limão, açúcar e água. Ok? Então, estamos a pensar como que é a experiência na boca quando passa no copo e como que é o retrogusto. Só pensa nisso, ok? Tá? Sabemos os ingredientes que tem. Podemos identificar todos? Sim? Não? Ok. Agora, não temos água, então vamos direito. Vamos agora passar para o direita, o da equilibridade direita. Exatamente o mesmo exercício. Vamos pensar nos 3,5 ingredientes que tem rum, limão, açúcar, água para diluição, como que passa na garganta e como que é o retrogusto, como que fica depois. São diferentes, né? São, sim. A receita é exatamente a mesma. 60 de rum, 30 de limão, Tahiti, e 15 de xarope simples. Que é a receita que eu sempre aconselho fazer. Nunca usar a mesma quantidade de açúcar que limão, por favor. Não estava muito cítrico, assim? Estava balançado. Então, gostaram mais de um que outro? Sim. Ok. Now we have a show of hands. Levantando a mão. Quem gostou mais do primeiro? Já posso ir para casa. Quem gosta mais do segundo? Quase nunca funciona assim. Tão forte assim. Quase nunca. Uau! O grupo dos bartenders fizeram um trabalho demais perfeito. Obrigada. Por que gostaram mais do segundo? Mais complexo. Eu senti mais do gosto. Do que possa ser um rum, que eu ainda estou qual seria o rum, mas até comentei com um gosto de cachaça. Bem um retrogosto. Na carne? Né? Sabe? Muito forte assim. O primeiro parecia um, vou falar a marca, mas um rum talvez bem destilado várias vezes. Né? É mesmo. O segundo tem mais complexidade de aromas e sabores, que representa mais característica do rum, da cachaça. Exato. Alguma coisa mais? Persistência também. Uhum. Aham. Fica mais na boca depois, não? Pois é, então eu não vou falar que marca foi o primeiro, mas podem adivinhar se quiserem. O segundo foi com Havana Club. A receita é exatamente a mesma receita, verdade? Verdade. Obrigada. Não tem nenhum truque. Sempre é um pouco como perigoso fazer essa prova, porque pois, o paladar é de vocês, não é meu. Mas a ideia é que num coquetel você tem um Negroni perfeito, podemos achar todos os ingredientes, né? Num martini também, no old fashion também. Então por que às vezes no daiquiri só tem cítrico ou só tem doce? Não, a ideia é ter os 3 ingredientes presentes. Então, por isso que eu gosto muito de fazer essa degustação, porque eu acho que demonstra realmente que o Havana Club tem muitos anos de dedicação para também ser o rum dos coquetéis cubanos. Então, eu falei um pouco da coluna contínua, essa é. Falaste antes que também pode ter coluna contínua simples ou várias. Tem alguns rums que usam várias. No caso do Havana Club, só usamos uma coluna contínua com cobre adentro. Mas o que faz é que, por exemplo, essas são todas as teteiras.
Lembram da teteira que eu falei no começo, né? Então, aqui, imagina que chegamos com o fermento de 7%, e depois chega a 10, 15, 20, 22, até chegar a 95, se quisermos, né? Vodka é feito assim. Poderíamos, com a coluna contínua, que é uma super inovação, na verdade, destilar até 95%, que te dá um produto muito limpo, que é o posto total do pot still, do alarme. Mas eu vou explicar o truque que nós fazemos depois. Então, vamos focar-nos um pouco mais em Cuba. Alguém aqui já foi para Cuba? Quando que vamos? Gente. Aguardando o convite. Vamos, eu vou falar com a marca aqui. Cuba é legal, é muito legal. Bom, é a isla mais grande do Caribe. Além do que estava a falar do nascimento do que era o rum ligeiro, também vamos achar que tem uma paralela muito forte com o destilado e a história do coquetel. Então, um dado curioso é que Cuba é o segundo país, ou é o país que tem a segunda escola de bartender mais velha no mundo. Primeiro são os alemães, because they're German. Fazem tudo perfeito, né? Mas ainda está presente a escola, trabalha muito com o IBA, conhecem o IBA, vocês aqui? E, pois, na verdade, temos que dar muito, ou seja, são responsáveis também para manter essa tradição, não só do rum cubano, que é a paralela, trabalhamos de mão a mão, mas também para a coquetelaria. Então, por isso também tem tanta presença de tantos coquetéis clássicos que são, verdade, que são cubanos. Ou seja, acabamos de falar de 3 coquetéis clássicos que são só de rum. Podemos falar, ou seja, tem vários, ou seja, normalmente quando falamos dos 10 clássicos, vamos falar de um ou dois dos outros destilados, mas vamos achar muitos clássicos nos cubanos. E depois, o que mais? Na era da proibição, óbvio, foi um momento muito, muito importante para Cuba, porque foi quando também foi a época de ouro do coquetel no mundo, e além mais para Cuba, porque muitos a cultura da coquetelaria é americana, mais que nada, né? E foi na era da proibição que muitos americanos foram ou para trabalhar ou para desfrutar a Cuba os coquetéis. E foi quando se formalizou, se concretizou muito a coquetelaria. Alguma pergunta? Vocês conhecem, ou seja, tem alguém assim como super nerd de coquetéis? Podem falar de um coquetel clássico cubano que não seja os 3 que já falamos? Canchanchara. Canchanchara? Presidente. O precursor daquele do mojito. O presidente, que é um Manhattan cubano. O que mais? Eu gosto do Kingston Negroni. Kingston Negroni é novo, como chamei? Blaster Punch. Pois. Punch? Blaster Punch. Esses não são clássicos cubanos, mas hoje estávamos a falar de uma bebida que é super clássica cubana, que se chama o saoco. Conhecem o saoco? É rum com água de coco. É um clássico. É um coquetel clássico cubano, porque é o terceiro ingrediente que tem que ter. Falam que tem que ter 3 ingredientes. O ingrediente é o limão. Uma rodeia de limão dentro. Que mais? Mary Pickford, o Havana Special. Presidente, o quê? Old Cuban é novo. É uma mulher que se chama Audrey Saunders.
que fez o Old Cuban, eu acho que foi em 2000, nos 2000, não sei exatamente o ano, mas é um novo clássico. Muito bom, delicioso. Que mais? Cancha? A cancha também é uma nova twist da canchancha, assim. Mas bom, temos muitos coquetéis. Esse é um pouco. Então, vamos falar um pouco de Havana Club. Vocês têm alguma ideia de quem são esses 3 homens? São cubanos. Eles são 3 dos 5 maestros de rum que temos. Sabem o que é um maestro de rum? Seria o equivalente ao Master Blender? É um maestro destilador, blender. Exatamente. Não. Uma coisa super interessante é que no rum cubano, e no caso de Havana Club é Cuba Rum, que tem mais marcas do Havana Club lá em Cuba, é as únicas marcas, vamos falar assim, que tem mais do que um destilador ou um blender maestro para ter essa consistência e esse acordo. Porque se for só uma pessoa, poderia falar, não, agora é assim. E temos visto algumas diferenças ou algumas evoluções de alguns destilados, porque o paladar muda, né? Então, aqui a ideia é que o maestro do rum cubano é muito, muito respeitado, porque para chegar a ser um maestro de rum cubano é um trabalho ou uma dedicação de pelo mínimo 15 anos trabalhando para a Havana Club e como aspirante de maestro. Mas não tem nenhuma certeza que vai chegar a ser maestro. É um trabalho muito, muito difícil e eles são, além de ter o conhecimento químico, científico, etc., eles têm o que é muito importante, que é a experiência sensorial, mas também são os keepers to the secrets. São os que guardam todos os secretos da tradição e de como fazer rum ligeiro cubano. Só essas 5 pessoas sabem. Nunca podemos viajar juntos, ou seja, tem muitas regras para essas pessoas. Então, pois, uma parte muito importante do Havana Club para nós, porque eles dedicam a vida deles para o que é Havana Club, é o que é o produto final que nós vamos desfrutar. Então, eu vou falar de os 4 pilares que fazem o que é a Havana Club, o que é as diferenças que nós temos de Havana Club para o resto dos outros rums, né? Primeira coisa vai ser a nossa destilação, já falamos um pouco da destilação na coluna contínua simples. A artesania, o craft, de misturar, que é graças aos maestros. Também o envelhecimento que usamos para a Havana Club e depois, pois, somos o rum de Cuba, o rum de Cuba. Então, eu vou falar um pouco sobre a cultura cubana. Alguma pergunta por agora? Não? Ok. Para começar, vamos ver um vídeo, que todo mundo adora um vídeo. Alder, antes disso, dá honra. Hã? Antes da garrafa aqui. Para o quê? Ah, mas já abriu a garrafa, né? Não, mas só ok. Eu vou falar. Obrigada. Boa ideia. O Marek me lembra uma coisa, que uma das coisas de cultura cubana é que cada vez que um cantineiro, uma pessoa em casa, qualquer momento que eles abrem a garrafa, eles sempre colocam, deixam cair 2 gotitas para o chão e dizem a los santos, porque a ideia é de voltar, dar as graças aos santos que eles deram, foi graças a eles que temos esse produto, né? É uma cultura, ou seja, é um ritual que fazem sempre. Se vocês querem fazer, podem fazer. Não falem com managers do bar. No Brasil também se faz. Também se faz aqui? Sim. Com todas as garrafas? Não as garrafas, faz antes que você bebe um shot, aí você joga um pouquinho pro santo. Eu vou fazer a
Assim? É um Tipo, ritual eu muito não faço, importante. né? Eu É não muito, faço, ou mas... seja, no mundo dos desfilados, muitas pessoas Eu mesmo. falam. No México falam Pachamama. Aqui o que falam? Quando fazem? Falam Santos? Santo. É, santo. Então, em Cuba É só algum santo, porque tem muita gente no Brasil, então tem que ter um para cada um. ok. Em Cuba é Pa los Santos. Porque os cubanos falam muito mal. Não muito mal, mas eles comem a metade da palavra. Então eles não falam para. Eles falam Pa los Santos. Eu conheço muitos bartenders que têm isso tatuado. Se querem ideias de tatuagens. Na verdade, eu adoro esse vídeo porque eu sinto que assim explica muito bem e mostra muito bem o que é a fábrica e as carnes, os campos de carne de açúcar. Tem alguma pergunta sobre o vídeo? Não tem nenhuma pergunta? Vai. Quando depois da garrafa, a lima aquilo faz parte da produção da garrafa ou o melaço é? Ok, essa é uma boa pergunta. Então, a garrafa, na produção de rum em Cuba, tem várias regras porque é Cuba. Então, a melaça tem que ser a mesma melaça para todos os rums, toda a produção. A melaça em Cuba é a melaça produzida de 100 das 130 variedades de cana-de-açúcar que nós temos lá. E a mesma que vai da mesma fábrica de açúcar, ou as mesmas fábricas de açúcar para toda a produção de rum ou qualquer outro byproduct que você vai fazer depois da melaça ou de açúcar. Minha pergunta era justamente essa, já que o molasses é um byproduct do sugarcane ali,
o que é feito antes? É feito açúcar? É feito algum tipo de alimento? Exato. Então, quando a garrafa chega na fábrica de açúcar, o que vão fazer? Na centrifugadora, temos o que são como várias etapas para chegar até a melaça final. E então, essas têm como nomes diferentes, que são como A, B, C, D, etc. Tipos de refino diferentes. Exatamente. Então, vai ser a mel, ou seja, chega com a primeira como separação vai ser uma água, como uma mel, como se fosse água-mel, né? Uma coisa assim. Muito líquido. Depois começa a Centrifugar. A se concentrar mais, chegamos já a uma textura um pouco mais de mel e depois até uma melaça. Por exemplo, a melaça do rum jamaiquino é super espessa, super espessa. No caso do rum guatemalteco, é mais mel, é muito mais ligeiro. Nós usamos uma melaça. Nem num extremo nem outro. Gostamos de ter um pouco melhor dos mundos sempre. Então, no caso, só para continuar, vocês reduzem até chegar a um Brix X, sei lá, 80, depois dilui com água e coloca o fermento e Exatamente. Quando chega a melaça para a nossa fábrica, que é a mesma melaça para toda Cuba, ali é quando começa o caminho do produto Havana Club, ou o Santiago, ou o Varadero, o que seja, né? Então, em nosso caso, vamos usar uma levadura específica para a Havana Club. Temos a fermentação que dura 24 horas e vamos ter o que nós chamamos o vinho de canha. E está a 7% de álcool. Depois vamos passar para a coluna contínua. Eu não sei porque tem 3 aqui. Foi uma agência que fez isso, não foi eu. Mas é só uma coluna contínua. E ali vamos ter o que se chama aguardente. Agora, o aguardente, todo mundo aqui sabe o que é aguardente. Somos um país aqui que tem muito aguardente. Mas em Cuba, outra regra, porque tem muitas regras, é que você não pode engarrafar o que sai assim da coluna contínua como rum. Tem que envelhecer por 2 anos o aguardente a 75% pelo mínimo. Agora, nós cortamos a nossa destilação. Vocês lembram que eu falei? Você pode destilar até 95. A regressão no mundo tem uma regra no mundo para o rum. Tem que ser um destilado à base de cana-de-açúcar destilado até 95% da cor. É a única regra no mundo. Então, nós cortamos a destilação a 75%. Por quê? Porque nós queremos o melhor de ambos mundos. E na destilação de alambique, vamos ter mais sabor dos congêneres da matéria-prima, porque é uma destilação mais baixa, né? E aqui queremos fazer o mesmo. Queremos a tecnologia da coluna contínua, mas queremos ter esses sabores da matéria-prima. Por isso falou que no daiquiri que tomamos, sentimos mais as notas da canha. Tinha um pouco essas notas de campo, né? Então, vamos envelhecer por 2 anos. Esperamos 2 anos. E aqui um dado muito curioso é que esses 2 anos não contam. Então, vocês veem Havana Club 3, mas esses são 3 anos de rum, não de aguardente. Então, são 5 anos, na verdade. A garrafa de Havana 3 que está a engarrafar hoje foi destilado há 5 anos atrás, em 2017. Esse é um dado muito curioso, eu acho. Depois dos 2 anos de envelhecimento do aguardente, se filtra para branquear de novo e se mistura com um pouco de destilado canha, que sim está a 95%. Por quê?
porque o destilado ucraniano, 95%, é muito limpo, é muito suave. E vai ajudar com as notas um pouco mais agudas ou mais ásperas, um pouco mais amargas desse aguardente envelhecido. Depois, com isso, vamos ter o que nós chamamos as nossas bases de rum. Agora, as bases de rum são como os nossos ingredientes que vamos usar para a mistura final. Nós temos 13 bases de rum permanentes para todo o Havana Club. Temos algumas outras que são para edições limitadas, etc. Né? Mas temos 13 que se usam para todo. Então, do Havana 3 até o máximo, só usam essas 13 bases de rum, mas vamos ver agora que vamos provar o Havana 7 e por favor, se podem, tentem deixar um pouquinho. Quem já acabou? Ninguém? My God, you're so well behaved. Tenta guardar um pouquinho para depois vamos provar outro rum, que essa é uma pequena surpresa. Muito legal. E vamos ver a diferença entre os dois rums, sabendo que é tudo na mesma marca, né? Então, essas bases de rum vão depois passar pelo envelhecimento, que eu falei um pouco do envelhecimento solar. Aqui vamos ter o que nós chamamos, primeiro, envelhecimento total. O que é envelhecimento total? É barricas que são totalmente individuais. Então, não tem nenhuma conexão de uma barrica a outra. Depois, um dado interessante para mim, não sei se para todos, as barricas sempre estão de pé. Por quê? Porque se estão de pé, vão ter mais conexão com a barriga, com a madeira, que se for deitado, porque temos angel's share. O que é angel's share em português? A cota dos anjos. A corda dos anjos. Dos anjos. Esses anjos são bem alcoólicos. Adoro. No mundo do whisky, o que é o corda dos anjos promédio? Quanto por ano, mais ou menos? 2%. 2. Escócia. Em Cuba? Escócia, como que é o clima? Eu fui embora da Inglaterra por essa razão. O clima está úmido, está frio. Como está o clima em Cuba? Como está o clima em Cuba? Quente pra caralho. Não falei. A cota dos anjos em Cuba varia entre 7% e 9% por ano. Então, por isso, perdemos muito. E por isso, acho que não tem bateria. Haiti. Então, nós fazemos o que nós chamamos o continuous aging, o envelhecimento contínuo. Agora, o vídeo que vai passar agora vai explicar isso. Eu acho que está em espanhol e escrito em inglês. Depois vamos ver. Primeiro, um brindis, tintim. Em Cuba, nós fazemos uma coisa que eu acho que vocês conhecem, que é para arriba, abaixo, ao centro e para dentro. Eu acabei. Muito obrigada de novo para todos estarem aqui. Havana 7 es un ron lleno de complejos sabores de Cuba, listos para ser descubiertos. Estos complejos sabores son el resultado de la mezcla de varios rones bases. Los rones más antiguos tienen décadas de edad y la gota más joven tiene como mínimo 7 años. Es el alma de nuestro ron y el arte de nuestro maestro Roberto Navarro, creador de nuestra tradición, que cada vez que elaboramos Havana 7, una parte siempre
nuestra iglesia al Madrid para continuar su añejamiento durante varios años. Hasta que esté lista para formar el alma de la futura producción de Habana 7. Generando así un ciclo de añejamiento continuo, lo que garantiza que el espíritu de Habana 7 viva por siempre. Habana 7, añejamiento continuo. Fazemos o envelhecimento total, que é a barriga individual, para o mínimo dos anos que precisa, sem interferir com o rum. Depois, vamos fazer a mistura com outras bases de rum que são ou da mesma idade para cima. E depois se engarrafa, mas também uma parte desse rum final. Então, o Havana 7 volta na barrica como uma base mais. É uma das 13 bases. A base do Havana 7 na barrica se chama Centenário. É bem boa, muito bom. Então, por isso, no caso do Havana 7, sempre vamos achar, ou seja, sempre vamos ter Havana 7, ou seja, rums, bases de rum que estão 7 anos, mas também tem algumas que têm 15 anos, pelo ciclo contínuo. Tem alguma pergunta sobre isso? Não? Ok. Depois vamos falar um pouco da barriga. Então, a barriga sempre tem que ser a barriga de carvalho americano. Lembrei. Só que aqui alguns dados curiosos aqui. Primeiro, temos um embargo com os Estados Unidos. Então, não podemos ter nenhum trato direto com os Estados Unidos. Mas antes do embargo, foi escrita essa regra que tinha que ser... as baterias. Antes do embargo, eles falaram que tinha que ser barrica de carvalho americano. Então, quando aconteceu o embargo, falamos, o que vamos fazer? Mas, com sorte, hoje em dia, nós temos bons irmãos na Irlanda e na Escócia, na família de Pernambucano, que eles usam essas barricas de carvalho americano para envelhecer os whiskies, né? Então, nós esperamos justo para que eles façam o seu uso de barrica e depois vai chegar a Cuba. Então, as nossas barricas são todas de terceiro uso. Primeiro, whisky americano. Segundo, whisky europeu. E terceiro, vai chegar a Cuba. As barricas mais jovens que nós temos são de uns 10 a 12 anos. Já são como teenagers, né? Então, o que é muito interessante é que se nós pensamos num bourbon que usa barrica ou madeira virgem, que é o impacto que tem essa madeira sobre o líquido? Gigante. Exatamente. Enorme, enorme. Eu gosto de falar com uma madeira com as pessoas. Que os jovens, quem aqui é menos de 25 anos? 2, não mais. Todos aqui somos velhos. Bom, então, os jovens aqui, vamos falar de menos de 28 anos. Amor? Claro, Mariachi. Já bebeu muito rum. Os jovens gostam, adoram de sair de festa, adoram de flirtear, adoram de ir nas manifestações. Queremos todos cambiar o mundo, né? Antes dos 30 anos. Somos capazes de fazer tudo quando somos jovens. Os velhos, já vivemos. Eu vou me colocar nesse grupo. Já vivemos, os avós, todos os nossos avós sempre falam, sim, eu lembro quando eu tinha a tua idade, blá blá blá. Mas deixa as coisas passar, né?
Exatamente a mesma coisa com a madeira. A madeira e o álcool, quando são jovens, quando são virgens, gostam muito de fazer a festa juntos. E gostam muito de ter os bebês de baunilha, né? Mas no caso de as barricas mais velhas, elas já fizeram muitos bebês de baunilha. Então dizem, não, sabe o que? Eu vou deixar o destilado mais jovem que eu fazer o que quer fazer. E então tem mais contato também, porque tem mais arrugas, né? Arruga? Então, o destilado pode respirar um pouco mais. Pensa, um bourbon ou um whisky de 30 anos. O impacto da madeira é totalmente diferente. A baunilha já foi embora, já são mais espécies e vamos achar muitas notas externas. Então, por exemplo, no caso do Havana 7, não sei se já acabaram ou não, que usamos algumas barricas de 15 a 30 anos, vamos achar que tem algumas notas salinas, porque estamos numa isla e tem essas notas um pouco salinas. Tem o chocolate, tem o café, tem essas frutas um pouco exóticas, mas para mim, no retrogusto, eu sempre acho um pouco de notas salinas. Eu sinto o mar aqui. Vamos achar notas diferentes no próximo. Alguma pergunta sobre o envelhecimento? É legal? Por quanto tempo é usado o barril? Muito boa pergunta. Então, nós no Havana Club, as barricas mais velhas que temos são de 70 anos. E quando você vê essas madeiras, ou seja, eu não quero ficar perto dessas barricas quando eu vou na fábrica, porque estou com que já vai romper. E os maestros sempre falam que eles vão usar a barrica até romper, porque mais velha, melhor. Não é correto dizer. Olha, quando a Havana recebe os cascos, eles fazem como os irlandeses? A limpeza. A limpeza, tostar novamente? Então, nós fazemos uma limpeza de água, que é limpar com água, secar no sol. Limpar com água, secar no sol. É um processo que se repita até que o maestro da barrica, né, temos maestros de barricas, que fala, ok, está limpo. Porque a ideia é de tirar o mais possível o que teve primeiro, e só ter o que é a madeira. Eu acho que é muito engraçado, porque deixam de secar no sol. Esse processo, 23 horas. Não sei por que não 24, tá 23 horas. Mas, repito, que é um processo que eles vão repetir o número de vezes até que o maestro fala, tá limpo. Mas ele não é charred again, né? Não tem charred. Não tem nenhuma, como que fala em português? Tosta, nada. Queimar, não queima nada. É uma limpeza neutra de água com secado. Então, vamos passar com o último ponto. E eu vou falar um pouco mais de Cuba. Cuba é uma ilha super, super única. Não sei se eu falei, eu trabalho para a Havana há 8 anos atrás, agora. Vão ser 8 anos em setembro. Eu tive a oportunidade de ir já algumas, como 15 vezes. E cada vez aprendo coisas novas. Acabo de ir agora, no começo desse mês. E aprendi sempre coisas novas. Justo essa vez, eu aprendi uma anedota super interessante, que os cubanos não eram tanto de coquetéis, como mojito, daiquiri, blá, blá, blá. Mas nos últimos 5... Obrigada. Ó, felicidade. Na verdade, eu tenho 50 anos, mas com o rum... Então, os cubanos, um pouco como os brasileiros, são muito cervejeiros, porque é muito calor, né? Mas eles gostam muito de sempre ter essa combo de rum, sozinho, cerveja, gelada.
Mas ultimamente com muito mais contato do turismo, que os turistas vão a Cuba para o quê? Para a praia e para os hotéis, né? Então, com esse contato, nos últimos 5 anos, os cubanos começaram a beber mais coqueteleria. E nos últimos 2 anos, ou pós-pandemia, além mais. Então, eu faço muitas massas assim, e esse é um dado que eu aprendi há pouco tempo atrás. Obrigada. Isso aqui, ó, é o malecón. Vocês têm malecões aqui? Sim? Fala malecón em português? Orla. Hã? Orla. Bordo? Orla. 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 Ok. O malecón de La Habana é conhecido como ser a barra, o balcão mais grande da Cuba. Por quê? Porque os cubanos não têm muito dinheiro. Então, é um pouco como aqui. Eles bebem na rua, na praia. E então, o malecón na noite, especialmente no fim de semana, é uma festa incrível. Incrível. Eu acho que é um ponto em comum com o Brasil muito legal, né? Bom, vocês sabem que os cubanos vivem pelo som, pela música, né? Sabe o que é a chave? A clave. São 2 coisas como de madeira. Assim. Esse é o som de Cuba. Tum, 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 tum. É o som da música cubana, é o cor da música cubana. Então, tem muita vida, ou seja, os cubanos para mim são as pessoas que são os mais felizes, os que têm mais vida e mais energia dentro deles. E então, vamos passar para provar esse rum, que para mim é... Obrigada. É um rum que tem tanta vida. Esse se chama o Selección de Maestros. Alguém já provou? Já experimentou antes o Selección de Maestros? É a primeira vez que todos somos virgens. Vamos fazer o bebê de novo. Então, Selección de Maestros é muito interessante e eu vou deixar vocês provar quando eu vou estar a falar. Ai, que maravilha. É bom demais. Selección de Maestros, essa é a garrafa. A Selección de Maestros é muito interessante porque é o produto que é o único que é feito pelos 5 maestros de rum. E cada ano, se quiserem, podem fazer passar. Deixa eu passar. Cada ano, os maestros de rum têm que se reunir para fazer a mistura final, antes de passar por uma terceira parte de envelhecimento antes de engarrafar. E é engraçado porque é o rum que, se tem um dos 5 maestros do processo da mistura final, fala: não se sinto as minhas notas de canela. Sei lá. Voltamos ao primeiro processo. Então, voltamos a fazer toda a mistura de novo. É um processo que é difícil, mas é retador também para eles, porque somos humanos. We always disagree, we always argue, não? Mas é o que demonstra também é a expressão de rum cubano em geral. É uma como democracia de rum cubano. É o único rum de Cuba que sai a 45% de álcool. Então, 5% mais do que o rum cubano. Mas, como que foi a experiência sensorial? É legal. Tá gostoso. Deu pra sentir os 5%. Tá quente, mas não é ardente, sim? Tá quente, mas não tá ardente. Não. Tá aquecendo. E as notas aqui, se vocês ainda têm um pouco do 7, podem comparar com os 7 anos.
totalmente diferente. Os 7 anos é mais ligeiro, um pouco mais versátil. Os 7 anos pode beber sozinho ou nos coquetéis super fácil. Esse, para mim, seria melhor para um Negroni, para um old fashion, para um presidente, um Manhattan cubano. Também eu adoro esse com suco de maçã. Uma pergunta. Por que nas garrafas, não todas, mas vamos dizer assim, a maioria, eles escrevem sempre os 3 nomes diferentes de rum? Rum com H, rum e rum sem H. Porque até no Agricole, alguns eles escrevem os 3. Porém, embaixo também tem, no caso do Agricole, rum com H. Mas em cima, geralmente, todas as garrafas colocam. Linguagem. Rum em francês é rum. Rum em espanhol é rum. Rum em inglês é rum. Não, sim, mas por que na garrafa eles escrevem os 3 em vez de nós, na Havana Club, também. Porque somos uma companhia que é 50% cubana, 50% francesa. Em 1993, o Pernod Ricard, obrigada, falou com Cubaron para fazer um joint venture, que é a agreement, uma união de empresas a 50%. Então, somos uma companhia de rum cubana, mas também francesa, e temos distribuição no mundo inteiro. Então, o que é a língua do mundo? Inglês. Mas então não sempre a denominação de rum com H, rum e tal, não define 100% a técnica da destilação. Devia. Sim. Por isso, sempre que você vai ver uma garrafa de rum agricole, devia estar escrito em francês, com H. Sim, devia. Mas eu não sou a polícia. Não sei. Posso fazer um complemento só pro Rafa? Vale ressaltar que aonde ela está descrito qual é a origem, está sempre em espanhol. As outras formas, ela está espalhada, tá num lugar que não é para denominar a origem. Então, é muito mais essa homenagem para outras linguagens. Tá? Então, tem inglês, espanhol, inglês, francês e espanhol na descrição do que é o produto. Mas não só a Havana, tem outras marcas também que fazem isso. Pode ser a mesma questão. Internacionalização, né? Então, eu falei um pouco da história do bar. Agora, muitas pessoas pensam que Cuba ficou stuck nos anos 50. Não é verdade. Os cubanos, para mim, são, em realidade, um dos mais inovadores do mundo. A população mais inovadora do mundo. Um exemplo legal, além da destilação, é o Airbnb. Antes do que Airbnb fez Airbnb, quando as pessoas iam a Cuba, tinha ou a opção de ir aos hotéis 5 estrelas, caro, ou o cubano super inovador abriu as portas da sua casa como Airbnb. E isso se chama casa particular e tem mais de 20 anos. Airbnb que tem 10 anos, acho, 15 anos. Então, essa é uma ideia. Depois, no mundo do bar também evolucionou muito. Hoje eu estava numa reunião com o time daqui e estávamos a falar de rituais, etc. E eu falei muito da inspiração que eu tenho, das maneiras que eles bebem, que eles fazem os rituais, que eles apresentam os coquetéis. E tivemos muitas boas, ou seja, compartimos muitas boas ideias que saem da Cuba. Ou seja, por exemplo, essa é exatamente o que eu estava falando. Onde está o time? Gabi. Da reunião dessa manhã. Esses são os frascos de maionese que tem lá em Cuba. E eles apresentam muitos coquetéis. Esse é um daquele de mango, num bar muito famoso. Bom, em Cuba não é tão fácil ter qualquer coisa. É um país um pouco difícil para ter
para abasto das coisas, né? Então a gente tem que sempre pensar. Então essa é uma maneira de apresentar as bebidas que é super normal ali e que foi como muito cool, muito legal, ou seja, muito de moda. Esse lugar é uma casa bonita, né? É uma das baladas mais legais na Havana. Você entra como se fosse para entrar numa cena assim, uma pessoa rica. Entra, pum, o barulho da música, a festa, é incrível. Mas agora é assim. Depois, óbvio, temos ainda, vocês já ouviram falar de Floridita? Quem não ouviu falar do Floridita? Ok, o Floridita é muito, muito importante por duas razões. Primeiro, o Floridita quem faz o daiquiri famoso. Não é quem inventou, mas são os bartenders, os cantineiros, que fizeram que o daiquiri fosse o que é o coquetel clássico de tanta importância hoje. E a segunda razão que vai de mão a mão com isso é que o Floridita foi o bar que introduziu a liquadora, o blender. Liquidificador. Como que chama? Liquidificador. Liquidificador. No bar. É difícil pra gente também. No bar. E hoje em dia, quase todos os bares do mundo têm liquidificador. Pois o primeiro bar foi esse bar. E esse é o head bartender, o bar manager, o Alejandro Bolivar, um amigo. E ele trabalha lá há 20 anos atrás. E é o bar manager. Isso também é outra coisa interessante, que os cubanos, quando eles acham um trabalho como bartender, ficam para 20 anos, 30 anos. É uma coisa de muito como imagem e muito respeito, ser um cantineiro lá. Depois, só vou falar desse lugar mais, que esse se podem, buscar no Google, pesquisa no Google, se chama Fábrica de Arte Cubano, FAC. É super, super interessante. Eu, antes de ir a esse lugar, nunca tinha visto um lugar como esse. Já ouviram falar, vocês? Da FAC? Alguém não? Todos têm que pesquisar. Tarefa para o fim de semana. A Fábrica de Arte Cubano, como o nome, é uma fábrica de arte. Não. Era uma fábrica de azeite antes, mas são como naves de lugares e tem todas, eu acho que são quase todas, as expressões de arte que vocês podem pensar. Arte visual, teatro, cinema, música em vivo, música DJ, joalheria, fashion, moda, tudo. Isso é uma exposição, ou seja, muda mais as exposições cada 3 meses. Fazem como 4 exposições diferentes de todos os artistas lá, blá, blá, blá. Tem sempre como DJs, concertos diferentes, blá, 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 mas é uma balada. Então, todos impressionante, porque quando nós pensamos na festa, ou seja, as pessoas não respeitamos tanto as coisas, né? Mas eles se respeitam tudo. É uma balada super, super como hardcore. Isso eu acho super interessante, porque chega a misturar essas artes e estamos rodeados de arte, de coisas, mientras estamos na festa. Eu adoro esse lugar. Então, alguma pergunta? Nenhuma pergunta. São poucas perguntas. Eu vou ter um terceiro e último vídeo, que é a voz de um dos 5 maestros cubanos, que o nome dele é Asbel Morales. E ele, a especialidade dele são todos os rums envelhecidos. Então, ele faz muito 7 anos, óbvio, é um dos maestros para a seleção. E também os rums envelhecidos. Ele é um maestro com outro,
São dois que veem muito as barricas e tudo isso. E ele vai falar do que é rum para ele e para os cubanos. Está em espanhol e escrito em inglês. El ron es la obra de mi vida. A veces nosotros decimos que es un matrimonio entre el ron y el maestro del ron. El ron cubano no se puede comprar. No. En Cuba el ron es mucho más que una mercancía. Es expresión cultural. El ron está presente en todo momento de nuestra vida. Está presente en la música, en el cine, incluso para momentos tristes. Es una herencia de cubano a cubano. Nos enorgullece mucho compartir todo lo que tenemos. Hay un dicho cubano que dice que tu vecino es más cercano a tu hermano. Brindemos por lo que lo damos. Era ele riendo, não? Viram? Estava certo. É muito lindo ele. Uma pequena anedota mais, eu gosto muito das minhas anedotas. Os maestros, eu tive a oportunidade de conhecer todos os maestros. O que eu gosto muito dos maestros é que, além dos trabalhos que eles têm para fazer, quando vocês têm a oportunidade de conhecer um pouco a pessoa atrás do perfil do maestro, são totalmente diferentes. Então, por exemplo, no caso do Asbel Morales, ele é super como jogador. Ele gosta muito de fazer brincadeiras e tudo assim. E ele trabalha muito na nossa inovação. É engraçado. Depois tem o outro que trabalha também nos rums envelhecidos, o nome dele é Calderón, e ele é como o avô. Então, quando eu fizer uma pergunta para ele, como que chegamos a usar barricas de 60 anos? Então, nesse caso, você melhor se sentar, tomar um rum, porque ele vai falar para meia hora. Ele é o avô que tem as melhores histórias do mundo. Depois tem uma mulher que o nome dela é Salomé Alemán, e ela trabalha mais nos rums brancos, e ela é super séria. Quando vê como os maestros, ela sempre é assim. E eu lembro, a primeira vez que eu conheci ela, eu estava muito nerviosa, porque ela entrou como maestra em 2016. Eu já tinha trabalhado um par de anos, mas era como que, mulher, primeira maestra do mundo. Foi a primeira? Foi a primeira em Cuba, como mulher. E quando eu conheci ela, estava muito nervosa, porque eu vi que ela era tão séria. Quando começou a falar, é uma mamãe, é super maternal. E ela sabe a responsabilidade que ela tem como mulher, mas quando ela começa a falar, como que não pode ser não apaixonada. É como que os rums dela naquilo são os bebês dela. E sinto muito esse. Depois tem os dois outros. Tem um que é o mais novo, que é super jovem, e ele é muito retador. E eles sempre, como que falam dele assim, como que... Young kids. Isso é muito engraçado, porque ele também trabalha na inovação dos rums mais brancos, que ali tem muito mais oportunidade para jogar, tudo. E então, os mais velhos são como o meu rum cubano, o que está fazendo com o meu rum cubano, esse jovem, né? E depois, a outra, que é o chefe dos maestros, ele é muito engraçado para mim. Porque o cubano já fala um espanhol muito difícil de perceber, mas ele fala a 100 km por hora.
E ele é o engenheiro, ele é o químico, ele é quem estuda todos os números, etc. E não pode ter nenhuma falha. Então é isso. Então, é engraçado, porque quando você vê um pouco todos os perfis, eu acho que também ajuda a fazer como um conjunto do Havana Club, né? Alguma pergunta? E então, vamos ver de novo os 3 rums que nós provamos hoje. O primeiro no Daiquiri foi o Havana Club 3. Não esquecem que temos os 2 anos primeiro de envelhecimento do aguardente. Eu sempre vou aconselhar misturar mais do que beber sozinho. Aqui, óbvio, vamos dar as receitas de mojito Daiquiri, mas também eu adoro beber o Havana Club 3 no Saoko, que é o rum com água de coco. Também, não sei se vocês são fãs de martinis, alguém? Então, se quiserem, I invite you to try um martini de rum. 2 por 1, tipo 50 ml de rum por 20 ou 25 ml de Lille Blanc, por que não? Com orange pears, 2 dashes de orange pears, é uma maravilha. Esse é também um coquetel que eu adoro usar. Daiquiris de sabor, óbvio, super fácil. O que mais? É isso. Não sei se tem alguma pergunta sobre o Havana Club 3. Aquele assim, ele é assim claro, bem clarinho. Você falou antes que o carvalho ele é bem usado antes que se envelhece por 1 ano a 3 anos, né? Então, porque ele parece quase um rum branco, né? Tem muitas notas frescas, né? Olha, ou seja, 2 coisas. Não é esse. É outro. Primeiro, depois dos 2 anos de aguardente, de envelhecimento do aguardente, fazemos a filtração. Depois, passamos para 3 anos de envelhecimento como rum, com base de rum, e depois passamos por outra paper filtration. Mas, além, tem um pouco de cor. Obrigada. Temos um pouco de cor. Mas também tem que pensar que estamos a fazer um rum para o consumidor final. Então, na verdade, se você dá um produto muito escuro, que só tem 3 anos, e na verdade é mais para misturar, o cliente não vai se aproximar tanto, sabes? Então é tudo pensado assim. Mas, como vimos no final nos daiquiris, graças aos 3 anos de envelhecimento do rum, tem muito mais, um rum muito mais complexo para um rum branco. Alguma pergunta mais para o 3? Gostaram? Não é melhor? O branco de todos. Depois, os 7 anos. Os 7 anos, pois, é bastante simples, são 7 anos pelo menos de envelhecimento. Usamos o produto que usamos o primeiro produto que usamos e depois com seleção e todos os que vão seguir, o envelhecimento contínuo. Para as bebidas, pois, como eu falei antes, eu acho que é o rum mais versátil de todos, porque você pode beber sozinho, com gelo, você pode acompanhar muito fácil com comida e você pode misturar super fácil. Além da cancha, daiquiri com Jerez e com Havana Sete, uma delícia. Havana Sete com água tônica. Quem gosta de gin tônica aqui? Ninguém? Okay, so lost you apparently. Havana Sete com água tônica, delicioso, delicioso. Old Fashion, já estamos a entrar também nessas bebidas. Eu faço um Old Fashion com esse, mas em vez de usar açúcar, uso mel
de ameixa e coloca um pouco de sal. Uma delícia, com água de strawberries também. Uma delícia. Que mais como coquetéis? Um tipo de right hand, que vamos ter agora. Isso. Alguma pergunta sobre os 7 anos? Não, super fácil hoje. E depois, o que acabamos de provar, a seleção de maestros, que tem um pouco mais de corpo. Então, aqui eu gosto muito de beber assim canchita royal, que é a seleção com mel, limão, shakerado e depois eu termino com champanhe. É um coquetel um pouco mais gostoso, mas é muito, muito bom. Também falei com suco de maçã fresca, uma delícia. Manhattan, o presidente, sozinho, delícia. Quem gosta de fumar charuto, perfeito com charuto. Também depois com sobremesa, uma delícia. Com chocolate. Que eu gosto mais de chocolate que o charuto, então assim eu gosto de beber. Alguma pergunta sobre a seleção? Não? Quando vai ter no Brasil? Tem. Não sei onde que pode comprar, mas tem. Tem. Por isso apresentamos os 3 com os que sim tem aqui no Brasil. Porque eu sabia que muitas pessoas não iam conhecer a seleção, porque trabalhamos muito mais com o 3 e o 7 nos bares. Mas é uma delícia. Então, se vocês estão com mais querem conhecer mais a seleção, está aqui. Possivelmente possa chegar outro uma Havana do portfólio de vocês que tem uma foto para cá para o Brasil. O futuro é aberto com todas as possibilidades do mundo. Claro que sim. Na verdade, agora no Brasil estamos ainda no começo para a Havana Club. Como sabem, aqui o rum não é um destilado tão famoso nas seleções de destilados, mas estamos a trabalhar para comunicar para que as pessoas conheçam mais, os brasileiros conheçam mais rum e especialmente a Havana Club. E uma vez que os brasileiros sejam um pouco mais confortáveis com a Havana Club, claro que sim, vamos entrar com mais. Fazer uma outra pergunta. Você também acharia que, por ser mais difícil essa entrada, seria por competir diretamente com a cachaça aqui no Brasil muito forte? Pensávamos que era esse caso, que era a importância da cachaça, mas estamos a descobrir que são 2 mundos diferentes, ou seja, sabemos que o perfil é totalmente diferente, também o momento de consumir é diferente, as bebidas são diferentes, o momento de desfrutar é diferente. Então, estamos a ver que o brasileiro sim gosta muito do rum e não é tão conflitivo com a cachaça. O que acha você? Bem por aí, porque aqui, assim, médio brasileiro, no geral, cachaça é cachaça, rum é rum. Mas lá fora, por isso. Sugar Lá fora, cachaça, sempre. Por isso, eu acho que até nós começamos a trabalhar muito com o Brasil há 5 anos atrás, 4 anos, antes da pandemia. 4 anos atrás. E depois caiu a pandemia, então foi muito difícil, mas estamos a perceber que para o brasileiro a diferença não é difícil para perceber, só que é conhecer o mundo rum, que é ainda um mundo muito novo para os brasileiros, na verdade. Todos os brasileiros sabem muito bem o que é vodka, o que é whisky, mas eu acho que o tequila e o rum são como um pouco os novinhos, como cool kids no block. Alguma pergunta mais? Então, muito obrigada a vocês todos por vir.
do time para me ajudar com todas as bebidas e que vão ajudar agora com alguns coquetéis deliciosos de happy hour para começar a sexta-feira, ou fim de semana.